com o resultado do acaso. Então, o primeiro passo da cultura, liderança, e você ter um planejamento para ela poder empurrar, para ela poder tirar ele do papel, para ela fazer com que as coisas aconteçam. Isso não é meio esquizofrênico isso. A cultura não é que engole a estratégia no café da manhã, não é ela que tira o planejamento do papel. Se eu não tenho planejamento, como é que faz? É uma sequência lógica. Lembra, gente, gestão. Por isso que eu gosto muito da experiência, não da teoria. Se você pegar no livro, você vai achar coisas diferentes do que eu estou dizendo aqui agora. Mas geralmente aquele livro foi escrito como um professor que leu outros livros e não viveu. Você tem uma situação na sua empresa, você saiu de uma RJ, não foi? Não tem livro que ensina a sair da RJ. Você tem um monte de teoria de prática, mas RJ é viver. E se você saiu da RJ, você sabe transformar a EBITDA pouco produtivo para EBITDA de muito produtivo. E para você entrar na RJ, você não pode estar com o EBITDA negativo. Você estava com a última linha negativa. O EBITDA estava gerando caixa, senão eles não aceitam. E eu sei que a sua empresa saiu da RJ num setor de commodity dificílimo. Aço. Difícil pra caramba, não tem proteção contra idiota. A margem é baixíssima. Entendeu? Em falar nisso, qualquer dia você tem que vir no meu podcast e contar como é que foi. Entendeu? Então é um pouco disso. Equipe. Cara, a equipe tem que ser heterogênica. Equipe você tem que ter as estrelas, aquele cara que é o outlier, que vai mover, que vai liderar, que vai fazer com que as pessoas andam. Você tem que ter o cara que executa e, infelizmente, você vai ter aquele que sempre está para trás. Uma coisa que eu tenho como regra básica, principalmente na área de venda. Todos os anos, os 10% melhores recebem aumento de salário e premiação, e os 10% piores estão na rua. E você tem que deixar isso claro no começo do ano. Nós temos 50 pessoas, 5 esse ano vai para a rua. E 5 vai virar sênior, 5 vai ganhar mais comissão. Todo ano, quando você bater o ranking máximo, você tem uma comissão extra, você tem uma premiação. Isso se chama meritocracia. Principalmente na área. Agora, isso pode ser aplicado em toda a companhia. Mas na área comercial, equipe é isso. Não existe uma equipe sem espírito competitivo que gere resultado. Então, quer formar uma boa equipe? Comece com uma boa contratação. Tenha um time heterogêneo. Tenha um líder altamente competitivo, desafiador, que cobre a equipe, que façam rituais semanais. Todo líder tem que fazer uma reunião uma vez por semana com a equipe, falando o que nós fizemos na semana passada que deu certo, que vamos continuar fazendo nessa, o que deu errado e que nós temos que corrigir, baseado no planejamento estratégico e tático. Porque tudo tem que ter um raciocínio lógico, coerência e consistência, porque senão tu vai ter problema. Tá? Em algum momento, a sua empresa vai romper um ciclo positivo se você não tem rituais, se você não tem processo, metodologia e automaticamente um planejamento. Tá? Então vamos lá. Organização e processo. Pensa assim, quanto mais, o que separa uma empresa pequena da grande? Quanto mais você cresce, mais sofisticação tu tem que ter. O que eu chamo de sofisticação? Sofisticação está nas pessoas e nos processos. Sofisticação nos processos, controles independentes do dedo humano. Ou o máximo possível. Você tem que ter informações dentro de um sistema de TI, onde você consiga tirar o melhor das pessoas, porque se você não tem informação, você não consegue cobrar, você não consegue perguntar, você não consegue fazer nada. Tá? E a sofisticação na cabeça das pessoas. Você, empresário, olha bem para a câmera agora, espero que você esteja na tela do computador ou da televisão. A pessoa, o seu funcionário que te trouxe de 0 a 1 milhão, talvez não seja o cara que vai te levar de 1 milhão a 10 milhões, de 10 a 50, de 50 a 200, de 200 a 1 bi. Quanto maior a empresa, quanto mais você cresce, você precisa de mais competência técnica, mais sofisticação, mais capacidade intelectual, analítica para desenvolver o humano. O empreendedorismo é a mola mestra do social no planeta porque ele gera desenvolvimento intelectual, desenvolvimento social e geração de riqueza. O desenvolvimento intelectual é a capacidade que o cara tem de operar o seu negócio na medida que o seu negócio evolui. Tem gente que circula entre uma empresa de 1 milhão ano e uma empresa de 1 bi, mas a maioria dos profissionais não. Então, se você quer ter a pessoa certa lá dentro, quer ter a equipe certa, começa a separar quem é que vai te acompanhar por mais tempo ou menos tempo. Isso vai perguntar. Fizeram uma pergunta maravilhosa. Dá para fazer isso tudo aí em home office? Não. Galera, vamos lá. Para eu não ser muito cruel aos amantes do home office.
Se você é um cara do marketing digital que vai fazer uma estratégia, um planejamento, isso tudo você vai fazer de casa, depois você tem que estar aqui, ó, sentadinho aqui na minha frente, tem um monte de gente de marketing digital, de casa não dá. Se você é um advogado, meu amigo, eu quero que você fique na sua casa, porque toda vez que você aparece na minha frente é notícia ruim. Advogado entra na empresa é para dar notícia ruim, então que fique em casa estudando o processo, fazendo de casa. Se você é da área de tecnologia, eu vou te cobrar por job, eu vou te cobrar por entrega. Então, desde que você me entregue, tu fica da sua casa, se não entregar, tá na rua. Agora, se você é da área de tecnologia e sonha em crescer na empresa, para você virar gerente, diretor numa empresa minha, tu tem que estar lá dentro. De casa tu não vai virar. Cada um tem a vida que merece. Quer ficar em casa? Vai ganhar o mesmo valor. Quer crescer? Vai ter que vir, olhar no olho e aprender, porque aprendizado também é processo osmótico. E o processo osmótico precisa de contágio. Sem contágio, sem olho no olho, não tem osmose. Se não tem osmose, não tem aprendizado. Se todo mundo aprendesse olhando só tela, era todo mundo igual e não é assim. Então, se você quer ser um líder dentro do escritório, se você quer ser um presidente de empresa dentro do escritório, como é que você vai mover gente, liderar gente olhando no computador, cara? Eu sei que tem muita gente aqui que me odeia por causa disso, mas é uma questão, basta ter 3 neurônios e fazer sinapse. Um emite sinal, o outro recebe. Dá para entender que os bons têm que mover as pessoas. E para mover as pessoas, não dá para mover de casa. Tem job que dá, aqueles que eu disse. Projeto, marketing digital, advogado. Mesmo assim, um bom advogado quer ser chefe do departamento jurídico, não é da casa dele não, vai ter que vir para a empresa. Tá bom? Isso. É? Então vamos lá. Daqui a pouco a gente entra mais aqui. Cara, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de gargalos. Quais são os gargalos da empresa de você? A gente já falou de caixa. Se o seu gargalo é caixa, você sabe que você tem que trabalhar outra caixa. Não existe trabalhar o caixa. Para trabalhar o caixa, tu tem que trabalhar tudo que é indicador operacional. Tudo que é trabalho operacional. Que é, você vende, o dinheiro